Pronto. Vamos lá, então. Nossa, tô até com calor, mesmo estando um friozão aqui em São Paulo hoje. Então, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje, terça-feira. Vamos dar continuidade um tema que a gente começou, né, semana passada. E essa semana eu tô trazendo para vocês alguns aspectos mais focados, né? A gente está focando em alguns aspectos para que fique mais simples, talvez, essa interiorização, para que isso tudo vai auxiliar nessa interiorização que a gente está buscando, tá bom? Então, primeiro a gente entrou no nosso mantra e depois nós começamos a nossa aula. Unimos as mãos em frente ao peito, uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, vamos lá seguir com a nossa aula de hoje. Pessoal, ontem, segunda-feira, a gente tratou sobre um assunto muito importante para alcançar essa interiorização e que, como eu falei, não é só para alcançar a interiorização, mas era um ciclo, né? Uma coisa vai levando a outra, que leva a outra novamente. E foi sobre limite confortável. Então, quando a gente alcança, né, o nosso limite confortável, a gente consegue interiorizar mais e interiorizando mais, olhando mais para si, a gente vai entendendo melhor onde é este limite confortável. É aquele joguinho, né, de vai e volta. E hoje a gente vai falar sobre relaxamento do esforço ou relaxamento no esforço. Já falamos sobre isso antes? Já, quando a gente estava conversando sobre asanas, posturas. Mas eu acho importante trazer isso de novo. Por quê? O relaxamento do esforço, pessoal, ele é constante. E aí, por que a gente fala ou relaxamento do esforço ou relaxamento no esforço? Porque existe o relaxamento do esforço. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma postura e eu estou com a minha testa toda franzida, meu rosto todo apertado. Relaxamento do esforço, nesse caso, é o relaxar esse esforço que eu estou fazendo na face. Isso é um relaxamento do esforço. E relaxamento no esforço é muito parecido e as coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu estou fazendo. Eu sempre dou Paschimottanasana, né? Como exemplo. Isso deve dizer alguma coisa sobre mim. Mas, enfim, eu estou fazendo lá Paschimottanasana na pinça. E aí eu estou exatamente assim, com aquela feição. Ai, amarrada. E aí eu relaxo esse esforço desnecessário, por exemplo. Relaxo um esforço que pode estar nos meus ombros desnecessário. E também relaxo no esforço, porque ainda assim existe um esforço dos braços, né? Em segurar as pernas e puxar, né, os pés, como se a gente quisesse trazer eles mais perto do corpo. E eu posso relaxar neste esforço. Eu, pessoalmente, tá? Eu, pessoalmente, não gosto de usar tensionar e esforçar como sinônimos, tá? Porque, eu não sei, para mim a palavra tensionar vem sempre no pejorativo. Eu não sei para vocês, mas tensionar, nossa, essa parte tá tensa. Ai, você tensionou os ombros. Não sei, talvez seja coisa minha. Mas essa ideia de tensionar como algo negativo me vem, então eu prefiro sempre falar esforçar.
Ai, mas a gente não. Você sempre fala, a gente progride no relaxamento. Por que você está falando, né, isso do esforço? Qual é o sentido? Exatamente, é exatamente a mesma coisa. Como a gente progride a partir do relaxamento, é necessário aprender a relaxar no esforço e relaxar o esforço. Eu vou dar outro exemplo, porque vocês não devem mais aguentar eu falando sobre Paschimottanasana. Então, eu estou fazendo Pavana Muktasana, por exemplo, que é aquela postura em que a gente traz ambas as pernas próximas ao peito, abraça, né, na frente dos joelhos e também leva a testa em direção aos joelhos deitados. Vamos supor que eu estou fazendo essa postura. E no começo eu tenho muita dificuldade em trazer as pernas, eu tenho muita dificuldade em levar minha cabeça lá próxima, né, dos joelhos. E, e aí, como é que eu vou progredir? De fato, às vezes a gente acha que tensionar partes do corpo vão nos ajudar com o alongamento. E é muito pelo contrário. Se eu estou tensionando os meus ombros, eu vou fazer Pavana Muktasana para fazer mais sentido. Então, eu estou lá em Pavana Muktasana. Perdão. Eu estou lá em Pavana Muktasana, né? Mas vamos supor que eu não consiga ir muito. Eu vou até aqui. Só que aí eu quero ir mais. E aí, como eu quero ir mais, eu tensiono aqui os meus ombros, que eu acho que. Não, não. Se eu relaxar os meus ombros, aí sim eu vou conseguir respirar. E aos poucos avançar. Não adianta a gente tensionar achando que isso vai, de alguma forma, nos alongar mais. Ou então, em Padahastasana, ou Tanasana, a gente chama, enfim, de várias formas diferentes, que é aquela postura em pé. Nossa, gente, perdão. Que é aquela postura em pé, quando a gente flexiona o quadril até o limite, e chegando no limite a gente flexiona também a coluna, né, e deixa tudo pesando para o chão, podendo flexionar os joelhos. Essa é uma postura clássica do porquê a gente precisa relaxar no esforço. Quando eu não consigo relaxar no esforço, e nesse caso é bastante no esforço, então vamos supor que eu esteja lá, eu vou fazer também, porque eu gosto de ilustrar. Eu tô lá, aqui, ó, e eu não consigo, vamos supor que eu não consigo levar as minhas mãos mais para baixo do que isso, sem flexionar os meus joelhos, tá? Vamos supor que é isso. E aí, o que eu vou fazer? Sem querer, é uma coisa que vem para proteger o meu corpo, eu vou travar tudo. Tum. E aí, você percebe que a pessoa tensionou pernas, tensionou tudo, porque ela tá com medo de ir mais, porque ela sente que se ela soltar mais, o que vai acontecer? Vai alongar. E ela sente medo desse alongamento, porque o alongamento traz um leve desconforto. Só que isso aqui é muito prejudicial, não tem para que eu tensionar. Se eu solto os meus joelhos, relaxo a minha cabeça, relaxo as minhas costas, olha a diferença na minha postura. Sem falar que é muito mais confortável eu relaxar no esforço. Mas isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Sempre mesmo, em toda a prática, porque a gente vicia, né, em algumas coisas. Por exemplo, em fazer Sinhasana, né, que seria a postura do leão, que pode ser chamada de outras coisas também, só Sinha, Sinha Mudra, né, e é aquela que a gente põe a língua para fora, né, e solta o ar. Essa sim, ela exige uma feição, né? Exige que você abra muito bem a boca e coloque a língua para fora. Mas ela exige que você tensione a testa? Não. Então talvez não seja necessário. Kapalabhati. Muita gente aprendeu, eu inclusive aprendi assim, tá? Muito antigamente, não enquanto eu estava fazendo enquanto na formação. Muito antes. Eu aprendi a fazer Kapalabhati assim, né? Franzindo todo o meu rosto. E aí, eu lembro uma vez eu estava fazendo isso na aula do professor Marcos Rojo.
e lá no IEP, né? E aí ele olhou para mim e falou, mas por que você tá franzindo o rosto? Eu falei, ué, não é assim? Ele falou, não, não precisa, tenta fazer sem franzir o rosto. E aí eu fiz, ele falou, você não consegue focar em outras coisas quando você desfranze o rosto? Eu falei, nossa, realmente, realmente faz sentido. Você consegue olhar para os lugares que fazem sentido, você tá olhando. E eu acho legal a gente levar isso tanto para nossas práticas de yoga, quanto para outras práticas também, né? Na vida em geral, às vezes na academia também a gente faz isso. Se tensiona todo durante um exercício quando não é necessário. Eu tô fazendo um exercício de perna e estou tensionando o meu ombro. Por quê? Não precisa fazer isso. Isso pode levar até uma lesão. O que eu preciso focar é as minhas pernas. Aí sim eu preciso isolar esse movimento. Mas por que os ombros, né? E na vida em geral, às vezes a gente faz coisas, está fazendo coisas, está muito concentrado e não repara que o nosso corpo está fazendo. E a gente começa a se tensionar fazendo uma coisa, às vezes dirigindo no trânsito, um ótimo exemplo. Eu tenho isso. Para mim, trânsito é horrível, não gosto. Muito difícil dirigir no trânsito para mim. E aí a pessoa dirige no trânsito, dirigindo, normal, né? A gente tem uma postura mais tranquila normalmente quando a gente está dirigindo. Se você já é acostumado a dirigir. E aí aquele trânsito, aquela coisa, aí a mão começa a apertar no volante. E aí começa a subir aquele ombro, aquela tensão no braço, aquela coisa. Ah, relaxa no esforço. Pra quê? Depois você vai saindo do carro completamente travada, né? Mas são coisas que a gente vai fazendo. E é por isso que eu falo que é uma prática diária. E é uma prática. A gente nunca vai deixar de olhar para isso. Não dá pra gente parar de olhar para isso. É importante sempre estar olhando para o relaxamento do esforço e para o relaxamento no esforço. Legal? Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, deixem em seus comentários, enfim, uma mensagem, seja como for. Beleza? Então vamos começar a nossa prática de hoje e começaremos aí com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Se você não se sente confortável cruzando as pernas, eu já expliquei, você pode deixar as duas pernas no chão, você pode se apoiar, você pode sentar numa cadeira, tá bom? Mas agora respire. Sinta este corpo aí agora. E vá percebendo aqui quais são os grupos musculares que agem para que você consiga ficar aí sentado com a coluna ereta. Entenda também quais são aqueles que estão se esforçando sem necessidade. E vai relaxando esse esforço. Quando a gente relaxa o esforço, se torna mais fácil relaxar no esforço. E a postura fica muito mais confortável e estável. Vá percebendo isso, vá anotando isso mentalmente. Abra os olhos devagar.
Apenas observe esse espaço ao seu redor. Então, decida se você vai continuar essa prática de olhos abertos, olhos fechados, olhos semicerrados, enfim. Quando for necessário abrir os olhos, eu falarei, mas recomendo fortemente que você mantenha seus olhos fechados durante a prática. Nós vamos começar com uma mobilização de coluna, então levamos a coluna para o lado direito e para o lado esquerdo. Direito e esquerdo. Observem que eu falei levamos a coluna, e não o pescoço, e não as pernas, e não os quadris, e não os glúteos. Perdão. E este movimento vai ganhando amplitude. Ao invés de irmos apenas de um lado para o outro, começamos a levar este movimento lá para frente, arredondando. E aí vamos para o lado novamente e para trás. Vamos fazendo este movimento circular com a coluna, abrindo espaços nela. E aos poucos mudando o sentido deste movimento. Você faz o movimento na amplitude que lhe é possível e confortável. Até pararmos no meio. Para no meio, se observe, faça os ajustes que você acha que são necessários agora. Faremos uma mobilização do pescoço e ela vai funcionar da mesma forma. Primeiro, tombamos o pescoço para o lado direito, tombando a cabeça, e depois para o lado esquerdo. Direito e esquerdo. Até que então começamos a fazer um movimento circular com o pescoço. Também a amplitude é decidida pelo seu limite confortável. Aos poucos, mude o lado desta rotação. E vá parando, levando a cabeça para o centro. Se precisar abrir os olhos para não se sentir tonta, pode abrir, fique à vontade. Mas se perceba. Veja se algo mudou. Faremos então Chakrasana sentado, ou se preferirem ao invés de roda sentado, podemos chamar também de meia-lua. Perdão. Então, aí onde estamos com as pernas cruzadas, a coluna ereta, vamos levar as mãos ao lado do corpo. E levamos ela um pouco mais para longe, porque queremos tocar apenas os dedos médios no chão. Vamos começar levando a mão direita para mais longe do corpo e subindo o nosso braço esquerdo lateralmente. Chegou mais ou menos na altura do ombro, você vira a palma da sua mão para cima e segue subindo, até que a mão esteja ali apontando para cima e o braço ao lado da cabeça.
Chegou aqui no limite, tenta alcançar o teto até que seja possível lateralizar. Você escolhe se vai ficar com a mão ou o antebraço direito no chão. Retornamos ao centro, sentimos. Então, fazemos o mesmo para o outro lado, distanciando a mão esquerda, braço direito vai subindo, vai chegar lá em cima, estende, estende, estende e lateraliza. Lembrando sempre de não cair lá para trás e nem fechar o peito. Retornamos ao centro devagar, observamos, fazemos os ajustes necessários. Faremos Brahma Mudra e hoje com as dristes. Então, agora sim que eu vou precisar do olhar aberto. Mas pode ser só no momento de fazer de fato as dristes, eu vou indicar. Primeiro vamos virar a nossa cabeça para a direita, apenas a cabeça, como quem quer enxergar lá nas costas. E para completar este olhar, vamos levar o olhar lá para as costas mesmo, fazendo com que os olhos mirem na parte baixa e direita. Retorne, pode fechar os olhos. Faremos o mesmo agora para o lado esquerdo. E levamos o nosso olhar lá no canto inferior esquerdo. Retornamos com os olhos fechados para o centro. Levamos o queixo apontando para o teto e olhamos na ponta do nariz. Voltamos e fechamos os olhos. E por fim, apontamos o nariz para o chão, levando o queixo no peito. E olhamos entre as sobrancelhas.
Retornamos ao centro. Podemos manter os olhos fechados agora. Faremos Yoga Mudra, então, se necessário, você pode ajeitar as suas pernas, deixando elas cruzadinhas, ou então até em lótus. Vamos levar as mãos no chão, lá frente ao corpo. E queremos, então, levar a nossa testa nas mãos. Se não for possível encostar a testa nas mãos, não tem problema. Você pode colocar uma almofada, um bloquinho, ou nada. O importante é que você consiga relaxar a cabeça, o pescoço e a coluna. E vá. Observando sempre a questão do relaxamento no esforço. Se observe. Retornamos devagar. Cabeça é a última que sobe. Descruze as pernas. E sinta como você está. Nós vamos fazer a Ardha Matsyendrasana, que é uma postura de torção. Então, você vai estender as duas pernas, entrando em Dandasana, mas apenas brevemente, porque vamos flexionar o joelho direito, trazendo a perna esquerda ali com o pé próximo do joelho esquerdo. E aí, nós vamos passar a perna esquerda entre o pé direito e a coxa direita, levando ela no chão e levando o peito do pé esquerdo também no chão. Você decide se o seu pé direito vai permanecer aí ou se ele vai passar para o outro lado da sua perna esquerda. Você escolhe também como vai apoiar no seu joelho. Se vai segurar com a mão esquerda, se vai abraçar com o braço esquerdo, ou então se vai passar completamente o braço esquerdo por ele. Levamos então a mão direita lá atrás das costas, o braço direito estendido e torcemos, olhando por cima do ombro direito. Retornamos devagar e vamos fazer o processo para o outro lado. Então, agora a perna direita é a que está por baixo. Você escolhe como vai deixar o pé esquerdo e escolhe como vai segurar o joelho esquerdo. Então, torça, mantendo sempre a coluna reta e fazendo sempre o trabalho mental do relaxamento do esforço e no esforço. Vai fazendo um trabalhinho mesmo, olhando para si. Retorne devagar. Vamos deixar agora ambas as pernas
flexionadas, trazemos elas bem próximas ao corpo, abraçando os joelhos pela frente do corpo, tá? Então, os seus braços passam por fora dos joelhos e os abraçam. Aqui, você pode manter os seus olhos fechados ou abertos. Se você tem alguma questão com equilíbrio, deixe eles abertos, não tem problema, e olhe para frente. Mas se você tem tranquilidade, e essa é uma postura tranquila de equilíbrio, você pode manter os seus olhos fechados e apoiar a testa nos joelhos. Nós vamos tirando os pés aos poucos do chão até encontrar o ponto de equilíbrio e aí permanecemos sempre olhando, fazendo a listinha do relaxamento no esforço. Retorna os pés. Perdão. E daqui nós vamos passar para uma prancha alta, tá? Eu só vou girar aqui porque fica mais fácil de eu enxergar e vocês me enxergarem. Nós vamos, então, daqui com as nossas pernas juntinhas, né? Deixar que essas pernas voltem para o chão e entrar na postura do gato. Aqui no gato, que são os 4 apoios, né? Em que apoiamos as nossas mãos bem abaixo dos nossos ombros e os nossos joelhos bem embaixo do quadril. A gente vai entrar na prancha. E como vamos fazer isso? Primeiro a gente leva as mãos um pouquinho à frente, apenas para que a gente consiga levar o tronco também um pouquinho mais à frente, tá? Estendemos as pernas, apoiando os pés lá no chão. Não deixe o quadril nem muito baixo e nem muito alto. Mas caso você não consiga ficar aqui, você pode sim apoiar os seus pés no chão. Se aqui for muito fácil, você pode apoiar então os cotovelos no chão e permanece um pouquinho. E vamos ao chão, deitando de bruços. Você pode ir ao chão da maneira que for mais confortável para você, mas descanse um pouco. Faremos, então, Dhanurasana, a postura do arco, ou Ardha Dhanurasana, o meio arco, se você precisar. Como vamos fazer? Levamos o testa ou queixo no chão e unimos as nossas pernas estendidas, tá? Vamos flexionar o joelho direito, trazendo o pé direito próximo ao glúteo, e aí seguramos esse pé. Se você não consegue segurar o pé, você pode segurar o tornozelo ou então apenas fazer essa intenção de segurar o pé. E repita esse mesmo processo lá no lado esquerdo. Aqui nós estamos em Ardha Dhanurasana, o meio arado. Você escolhe se vai permanecer aqui ou se vai... Meio arado não, perdão, meio arco. Ou se vai seguir para o arco completo. Se for seguir, repita o movimento comigo.
Primeiro, você vai usar os seus braços para fazer uma força e trazer os pés cada vez mais próximos aos glúteos. Depois, relaxa os braços. E quem faz a força são as pernas, que querem desencostar os pés dos glúteos. E assim acabamos tirando as coxas do chão, assim como o peito e a cabeça. Retorne devagar. Descanse novamente. Faremos então Bhujangasana na postura da cobra. As pernas estão estendidas e unidas, testa o queixo no chão. Levamos as mãos lá ao lado das últimas costelas. As mãos estão apoiadas no chão. Palmas das mãos voltadas para o chão, dedos voltados para o seu rosto. As suas mãos estão apoiadas aqui apenas para que você consiga unir bem as escápulas lá nas costas. Você não vai apoiar o peso do seu corpo aqui, tá bom? Então, tiramos a cabeça do chão primeiro e aos poucos tiramos o peito, sempre lembrando de juntando as escápulas e olhamos lá para cima. Retornamos devagar, descansando a cabeça. E aí sim vamos girando até ficarmos deitadas de barriga para cima. Mas agora nós vamos ainda manter nossos joelhos. Ai, não. Os joelhos mantêm-se flexionados, apontando lá para cima, as plantas dos pés tocam o chão. Isso. E aí, deitadas aí, com os joelhos flexionados, a lombar bem apoiada no chão. Sinta o corpo, observe-se. Faremos Pavana Muktasana. Vocês já conhecem a postura de liberação de gás. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas próximas ao corpo, abraçando-as pela frente do joelho. Lembre-se do relaxamento. Faça a listinha mental. Existe sim um vigor em trazer essas pernas, mas isso não significa que tensionamos os ombros. E para completar a postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre levando o queixo no peito. Retorne a cabeça e depois as pernas. E faremos finalmente a nossa invertida do dia. Essa invertida
Eu vou dar 3 etapas, tá? Como fiz na aula passada, se eu não me engano. Então, vocês já sabem, né? Todas as invertidas têm contraindicações para pessoas com problemas de pressão, quaisquer eles sejam, e também para pessoas com problemas cardiorrespiratórios ou lombares, cervicais, enfim, em toda a coluna, que você acabou de comer. Enfim, por favor, avalie, por favor. A primeira postura que nós vamos fazer é Ardha Halasana ao meio arado, e você pode parar nela. Vamos estender ambas as pernas lá para cima. Se você precisar flexionar um pouquinho os joelhos, fique à vontade. Aqui estamos em Ardha Halasana. Se você for permanecer aí, fique à vontade. Se não, seguimos para Viparita Karani, em que fazemos um leve impulso, tá? Para tirar o quadril do chão e apoiamos as mãos lá próximas do quadril mesmo. As pernas não formam 90 graus lá com o pescoço, e a maior parte do peso está ali nas mãos e nos cotovelos. Perceba se você vai continuar aqui em Viparita Karani, a ação invertida, ou se vai seguir para a Sarvangasana, na vela, em que nós queremos chegar nos 90 graus e apoiamos as mãos na parte mais alta das costas. Aqui a pressão na cervical é muito maior. Avalie e permaneça. Faça a listinha mental do relaxamento. Então, flexione ambos os joelhos e vá voltando o corpo para o chão, lentamente, com muito cuidado, vértebra por vértebra. Assim que chegar no chão, você pode estender as suas pernas, deixar que elas se separem mais ou menos na largura do seu tapetinho. Os braços ao longo do corpo, os pés caem para fora, palmas das mãos voltadas para cima, abra um espacinho nas axilas. Feche os olhos, se eles ainda não estiverem fechados. O que eu sempre recomendo aqui é que você faça todas as adaptações necessárias para que você consiga relaxar. Eu, por exemplo, vou colocar minhas meias, porque está muito frio. Mas você pode, por exemplo, usar almofadas, flexionar os seus joelhos, mudar a posição, enfim, vai entendendo o que é necessário para você relaxar neste momento. E aqui, observe o seu corpo por alguns instantes. Perceba-se e escute o que o seu corpo tem a dizer. E comece a permitir que o seu corpo relaxe cada vez mais. Este relaxamento parte lá dos dedos dos pés e vai subindo pelos pés, tornozelos, panturrilhas,
joelho, coxa, passa por virilha, glúteo e quadril. Você permite que ele siga subindo pela curva lombar e pelo abdômen. Que ele alcance as primeiras costelas e suba pela caixa torácica e pelas costas, até alcançar o peito e a parte alta das costas, as clavículas e as escápulas, e também os ombros. Você permite que o relaxamento desça pelos seus braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, até alcançar os dedos das mãos. Permita também que ele continue subindo pela garganta e curva cervical até alcançar a cabeça. E que aí você possa relaxar o couro cabeludo, a testa fica lisa, as sobrancelhas querem escorregar para as têmporas, as pálpebras se tocam com suavidade, o maxilar está destravado, a língua relaxada, os lábios entreabertos. Então, você deixa que a sua mente vá passeando por todo este corpo, sem precisar controlar mais nada. E aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas. E começa a movimentar as extremidades do seu corpo. Faça todos os movimentos que ele te pede. Se espreguice, fique à vontade para bocejar, até que você possa se colocar lentamente, não sentada, mas sim em pé. Então, obviamente, você primeiro vai passar pelo estágio sentada. Agora sim, é importante que você abra os seus olhos para observar, né, o seu redor e não cair antes de levantar. E aos poucos vai se colocando em pé, da maneira que for possível, da maneira que for confortável.
Ontem fizemos o Diana Banda pela primeira vez juntas em pé. Perdão. Hoje faremos novamente, pessoal. Então, o que eu quero ressaltar hoje, na nossa prática de hoje e na prática de Diana Banda? Primeira coisa, o relaxamento do abdômen. É normal que durante a expiração, como a gente faz um movimento de fato, tudo bem que a gente está respirando, né, principalmente toracicamente, mas na hora que a gente for expirar, a gente tira todo o ar do corpo, e aí é normal que a gente, né, esforce um pouco o abdômen, e a gente tem que treinar, soltar ele. Eu gosto dessa técnica de dar batidinhas. Então, vamos começar treinando apenas isso. E aí depois eu vou falar sobre o Diana, tá? E aí a gente segue nessa prática, de fato, de Diana. Então vamos lá. Respirando toracicamente. Pode fazer aquele movimento de curvar a coluna, sem empinar o bumbum, não. Estamos curvando a coluna. Respire toracicamente. Tire todo o ar de uma vez. E relaxe o abdômen. Respiração livre. Vamos fazer isso mais uma vez. Eu não sei se vocês conseguem ver quando eu relaxo o abdômen assim, ó, como ele fica molinho. É isso que a gente quer, tá bom? Então, vamos fazer mais uma vez. Respiração torácica. Tire o ar de uma vez. Relaxa o abdômen. Respire novamente. Toracicamente. E agora nós vamos fazer completo. Depois que você relaxar o abdômen, você vai abrir a caixa torácica sem inspirar. Nessa pausa respiratória pós-expiração completa, ok? Vamos lá. Tire todo o ar. Inspire, deixe a respiração livre. Antes de fazer uma próxima vez, eu quero comentar uma coisa com vocês. O Diana Banda, pessoal, como eu falei ontem, ele tem essa importância, né, em tentar fazer com que o prana passe por Sushumna, né, que é essa nadi que passa lá no meio do corpo, que não passa nenhum prana para ele. Então, quando a gente faz esse movimento ascendente com o abdômen, com o diafragma e com a caixa torácica, nós estamos estimulando na fisiologia sutil este movimento ascendente do prana por Sushumna. Legal? Então, eu quero que na próxima vez que vocês forem fazer o Diana, que vai ser agora, vocês pensem nisso. Tá bom? Pensem nisso. Vamos fazer só mais uma vez, agora pensando nisso. Uma vez bem bonitinha, vai. Inspire quando for necessário e vá se sentando no chão, devagar, aos poucos. Assim que sentar, já sente-se em postura meditativa, então
né, normalmente com as pernas cruzadas, mas veja qual é a melhor forma de manter a coluna ereta e deixe os olhos fechados. Foque nas sensações que surgem depois de fazer o Dhyana. Tente perceber ainda mais Sushumna, que é essa nadi que passa pelo meio do corpo, em que nós queremos que o prana passe num movimento ascendente. Tente observar, veja se é possível. Aos poucos vá abrindo seus olhos, permanecendo imóvel. Se você puder e quiser ficar mais tempo nesse estado, fique à vontade. Eu super recomendo. Mas se não, nós encerramos nossa prática por aqui. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenha ficado um pouco mais fácil de perceber essa questão do relaxamento do esforço e que agora vocês possam tentar entrar em contato também com esse corpo sutil de vocês a partir do Dhyana Bandha. Se tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar, para mandar mensagem. Amanhã não, quinta-feira, teremos mais uma aula e vamos continuar com este tema da interiorização, ok? Então, boa noite para vocês e até mais.